Não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre e entusiasta e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho no coração daqueles que o cercam na vida. Bem, muito boa essa, hein? Vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e rogamos a Tua presença entre nós, aproveitando esses momentos de confraternização e aprendizado para acalmar o nosso coração, abrir a nossa mente e aliviar o nosso fardo, tornando-nos receptivos às bênçãos e orientações que serão trazidas do mais alto a partir de agora. Permita-nos também, Senhor, a assistência dos bons trabalhadores, que os guardiões desta casa impeçam a entrada daqueles que tenham vindo nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem dos dois lados da vida, que possam sair melhores do que quando chegaram, assim como nós. Esteja em nós, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão, por favor. Nossos irmãos ali, seja bem-vinda, minha irmã. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma reunião que vai levar 80 minutos aproximadamente, 1h20, 1h15. Quando acabar essa reunião, nós vamos ter um intervalo de meia hora, 40 minutos. E aí, durante esse intervalo, depois que vocês lancharem, tomarem um cafezinho e tal, eu vou convidar vocês a se encontrarem comigo na sala aqui, à minha esquerda, onde eu vou explicar como funciona o tratamento. Tá? Aí, se vocês tiverem intenção ou interesse de fazer o tratamento, aí você começa o tratamento hoje, tá ok? Bem, nós estamos abordando o nosso tema 14 do ciclo de estudos, onde estamos falando sobre magia e magnetismo. E já da semana passada a gente havia começado esse assunto, trazendo alguns conceitos para você. Você vai perceber que esse papo de magia, o que se chama de magia, o que normalmente o pessoal chama de magia, nada mais é do que um fenômeno natural. Nós havíamos falado sobre isso semana passada. Todos os fenômenos chamados sobrenaturais, mágicos, surpreendentes, nada mais são do que fenômenos naturais, provados e comprovados cientificamente, que são regidos pelas leis científicas, as leis naturais, e que são utilizados para algum propósito de alguma natureza. Então você vai encontrar esses fenômenos chamados mágicos, por exemplo, nas religiões, com muita regularidade. Quando você vai a uma igreja católica e você normalmente se confessa, né, e o padre pede que você reze, né, cumpra a sua penitência, e você depois vai receber a hóstia, né, o padre vem com aquelas hóstias feitas de trigo, abençoadas, e colocam na sua boca. E você, com muito respeito, alguns não mastigam, em respeito por aquilo representar o corpo do Cristo, não mastigam, outros tomam a liberdade de mastigar, não faz nenhuma diferença, porém, sempre com muito respeito, você se recolhe e vai para o seu canto fazer uma oração. É assim ou não é? Essa hóstia é uma magia. Ela sofre um processo magnético. Quando você frequenta um terreiro de macumba, já comecei a complicar, falei macumba. Quando você frequenta um terreiro de macumba, por exemplo, e lá eles te orientam, olha, você está coisada, você está toda coisada, então você tem que tomar um banho de sal grosso do pescoço para baixo, ou você tem que tomar um banho de rosas brancas desde a cabeça. Esse processo do sal grosso ou da rosa branca é um processo de magia. Quando você assiste na noite do dia 24 para 25 de dezembro a Missa do Galo, transmitida mundialmente, inclusive no Brasil pela Globo, onde o Papa reza
a missa na Catedral, na Basílica de São Pedro, em Roma, e lá você encontra aqueles incensários enormes, aqueles turíbalos feitos de ouro, presos no teto, soltando uma fumacinha, aquela fumacinha é um processo de magia. Quando você vem aqui na igreja de São Pedro, na igreja de Santa Edviges, antes era o padre Geraldo, agora ele já é cônego, mas o padre que o substituiu entra com um defumador, não assim simples igual a esse de macumba, mas geralmente é um defumador maior, bonito. Tem um pendurado lá, ó. Não sei se vocês estão vendo, de bronze, ele pendurado ali, ó. Aquele lá, não é aquele? Então, aquele eu roubei do padre. Mentira, eu ganhei de presente. E ele entra na paróquia dele lá, balançando e defumando a igreja. Essa defumação é um processo de magia. Quando hoje, mais tarde, depois do intervalo, vocês forem receber o passe é um processo de magia. Então, quando eu falo magia, eu estou usando apenas uma palavra para identificar um processo magnético cientificamente comprovado. Não há nada de surpreendente. Quando você faz um tratamento holístico em alguma casa, em algum local, e passa por um tratamento de cromoterapia, eu me lembro que eu levo minha mãe 3 vezes por semana ali em Santa Cruz, na Memorial, para fazer fisioterapia. E lá ela está fazendo fisioterapia, e numa outra sala tem um monte de senhores com uma luz vermelha, ou com uma luz porque está com problema de inflamação, e eles usam a luz vermelha de repente para desinflamar. O processo tanto de aquecimento, através de algum tipo de reação, ou o processo de uso de cores, é um processo de magia. Então vamos entender, quando eu falar magia, não quer dizer que seja uma macumba, perfeito? E se eu falar macumba, não quer dizer que é voodoo, ok? Quando eu falar magia, eu estou querendo dizer esse processo magnético, de troca de energias. A cromoterapia, a musicoterapia, o aromoterapia, o evangelioterapia, a prece-terapia, são todas terapias relacionadas a um processo magnético. Tá certo? Sim ou não? Sim. Todos entenderam? Sim. Então, nesse nosso bate-papo, nessas semanas, a gente vai explorar esse universo, como a gente já havia dito na semana passada. A gente vai explorar esse universo, onde você de repente tem um altar na sua casa com algumas imagens e você ora, ou você tem atrás da porta da sua casa um copinho de água com carvão, com olho de boi, ou de repente você gosta de toda segunda-feira acender uma vela para as almas no cruzeiro, ou você gosta de botar um café para o preto velho na sua casa, ou você gosta de acender um defumador daquele pequenininho triângulo. Minha avó era católica, minha família inteira é católica, mas minha avó toda segunda-feira acendia um defumador daquele triângulo pequenininho que vem uma caixa, um monte. Cara, eu entrava na casa da minha avó, sentia aquele cheiro, me lembrava muito da minha avó. Então, essas práticas religiosas, que alguns irmãos espíritas chamam até de atavismo, ou seja, um preceito que é mais uma questão íntima, em que a pessoa traz uma reminiscência religiosa do que propriamente uma atividade curadora ou terapêutica, né? Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Na semana passada, nós havíamos explicado para você, resumidamente, que de todo o processo que nós sofremos, as dores, as doenças, as angústias, todos os processos que nós sofremos na nossa vida podem ser divididos de uma maneira geral em 3 etapas. 33% somos nós que geramos, e essa é a mais importante, nós vamos estudar sobre isso. 33% ou 1/3 tem a ver com uma questão espiritual ou uma influência de um espírito no seu pensamento, e 33% ou 1/3 tem a ver com essa questão magnética. E você então vai perceber que a questão magnética não tem relação direta com o espírito. Não tem relação direta com o espírito, o que não quer dizer que não haja um espírito ali. Vamos dar um exemplo de uma questão magnética que não tem questão com o espírito. A hóstia. A hóstia tem uma questão magnética. A água fluidificada, ela pode ter apenas uma questão magnética. O passe, ele pode ser uma questão magnética. O reiki, por exemplo, vocês já ouviram falar em reiki? Sim ou não?
Sim, sim. Reiki não é espiritual. Reiki é um processo magnético. E tantas outras terapias são eminentemente magnéticas e não espirituais. Já um passe espírita, ele pode ser magnético e espiritual. No nosso caso aqui, o passe é misto. A gente aplica o passe com o auxílio de uma espiritualidade amiga. Mas em muitos locais, até por uma questão terapêutica, profissional, não há influência espiritual. É só a doação magnética do médium. Deu para entender, gente? Então, tudo no mundo é dividido, diríamos assim, de uma maneira geral, em três causas. 1/3 é esse processo magnético, 1/3 é espiritual e 1/3 somos nós. Sendo que nós, a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa vivência é a parte mais importante, porque ela influencia e sofre influência das outras três. Havíamos lido na semana passada do Livro dos Espíritos, eu não vou repetir a leitura, porque os que já estavam aqui já tiveram oportunidade, os que estão vindo pela primeira vez ou faltaram a aula da semana passada, podem pegar o Livro dos Espíritos na sua casa, nessa pergunta 525. Ô rapaz, pode passar mesmo. Obrigado. Para o Enzo a gente faz tudo. Para você também, Shirley. Obrigado. Seja bem-vindo, minha irmã. Sua mãe? Puxa vida, seja bem-vindo. Foi um prazer conhecê-la, minha irmã. Sua filha colocou a senhora na mão furada. Depois a senhora bota ela de castigo. Então, para aqueles que faltaram semana passada, basta que você abra o Livro dos Espíritos, na questão 525, onde a pergunta é: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a espiritualidade confirma que sim. Ele inclusive explica que muito mais do que a gente imagina, os espíritos nos influenciam. De corriqueiro, todo o tempo todo, eles estão de alguma forma tentando nos intuir, para o bem ou para o mal. A gente só não presta atenção nisso. E na semana passada lemos as outras perguntas, né? Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos. Ele cita e faz uma colocação, inclusive, não sei se vocês lembram, da possibilidade. Seja bem-vinda, minha irmã. Jerônimo, bota uma cadeira para mim. Ah, já puxou, obrigado. Tá ligado você e o meu amigo Bruno, obrigado. Lemos inclusive essa pergunta que é maravilhosa, sobre quando alguém leva um tiro, será que o espírito pode mexer na bala para a pessoa não ser acertada? E o que eles dizem? Os espíritos não podem ferir uma lei de Deus, uma lei natural. Então o que os espíritos fazem se alguém dá um tiro, uma bala perdida, não é desviar a bala, mas desviar a pessoa para a direção, para a trajetória da bala. Nessa mesma sequência de perguntas do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele coloca: e se por acaso um raio for cair num lugar e mata todo mundo? Vocês lembram que nós estudamos isso sexta-feira? E mata todo mundo. Os espíritos mexeram com o raio? Não. Os espíritos sabiam que em algum momento o raio ia cair naquela casa e intuiu aquelas pessoas para irem para aquela casa onde o raio ia cair. Então os espíritos mexem conosco, nos intuem, né? Nos levam a fazer coisas e para que as leis naturais nos afetem direto ou indiretamente. Tranquilo até aqui, sim ou não? Alguém não entendeu? Grita. Negócio, todo mundo grita. Aí eu perdi o tempo. Então nós vamos aprender, entre as leis que o Espiritismo nos apresenta, 4 leis que são fundamentais para esse estudo que nós fazemos sobre magia e magnetismo. A primeira lei que nós vamos usar é aquela que nós já te apresentamos, que é uma lei natural como todas as outras. A terceira lei de Newton, lembra disso que nós falamos? Na 7ª série nós estudamos. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Tudo que você faz, volta. O que não quer dizer que vai voltar da pessoa, pela pessoa, da forma como você fez. Ou seja, uma pessoa está passando aqui, eu coloco o pé na frente, ela cai e se machuca. Isso quer dizer que eu vou andar ali na frente e essa mesma pessoa vai botar o pé? Não. Isso quer dizer que imediatamente eu vou sofrer? Não. Quer dizer apenas que em algum momento alguém vai me fazer cair. E muito provavelmente num momento de maior sofrimento, é aí que vem, para que ela seja bem explicada e ensinada.
Então a lei do retorno é a principal, é a maior e a mais importante no nosso estudo. O Espiritismo apresenta isso como a lei de causa e efeito, ele traz uma série de outras questões espirituais, mas no nosso estudo vale esse pensamento. Se você faz uma oração para abençoar alguém, em algum momento alguém vai pedir por você. Se você faz o bem agora, em algum momento alguém vai fazer o bem a você. Não quer dizer que seja pela mesma pessoa, não quer dizer que seja naquele momento. Às vezes já se passaram anos e você nem lembra. Mas no momento da aflição vai aparecer um estranho, vai te estender a mão e vai te ajudar. E você vai falar, poxa, a pessoa me ajudou, nem sei quem é essa pessoa, ela sumiu. Acredite, ela está cumprindo a lei de causa e efeito. Porque lá atrás, alguns anos atrás, de repente, você estendeu a mão para uma pessoa e nem pensou em porquê, nem em qual a razão. E aquilo ficou gravado. Deu para entender sim ou não? Sim. Fala, Jerônimo. Como foi o caso daquela senhora que foi auxiliada pelo André Luiz e anos depois ela foi lá para ele. Exatamente, aquela que ele nunca queria atender, não é isso? Isso aí. A segunda lei é a lei do livre-arbítrio. Se você é livre, né, se tudo que você faz retorna, também é importante que você saiba que você é livre para fazer o que quiser. Se eu quiser agora sair daqui e ir embora, eu vou embora. Nada me impede. Só a minha consciência me impede. Mas fisicamente, espiritualmente, nada me impede. Eu vou sofrer consequências? Sim, mas as consequências têm relação com a primeira lei. Mas a segunda lei diz que eu sou livre. Eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal, eu posso matar, roubar e destruir, ou eu posso curar, salvar e abençoar. Eu sou livre para fazer minhas escolhas. Ninguém manda na minha consciência. Inclusive é importante que a gente entenda, porque algumas pessoas têm a tendência de achar que o demônio está agindo na minha vida. O obsessor está agindo na minha vida. O encosto está agindo na minha vida. Não! O demônio, o encosto, o obsessor, são consequências das minhas atitudes. Eu sou livre. Se ele grita na minha cabeça, bebe, e eu disser, eu não vou beber, acabou. Ele não pega o copo e bota na minha boca. Ele não pega a arma e bota na minha mão. Ele pode me intuir e gritar na minha cabeça, faça, mas eu sou livre para dizer, não, eu não vou fazer. Deu para entender, gente? Porque algumas crenças têm a tendência de condenar alguém e terceirizar a culpa. Veja, terceirizar a culpa é dizer, a culpa não é sua, a culpa é do demônio. Você está bebendo por causa do encosto. Você está fazendo saliência por causa do encosto. Você está roubando por causa do encosto. Não é você, você é um inocente. Você vai ali, faz uma penitência, você passa a ser dizimista, está abençoado. Porque o problema é o encosto. O demônio é que... Não, filho, você não entendeu. Eu sou livre. O demônio, eu o convido. Eu convido o demônio para conviver comigo, na medida que eu me aproximo dele, e que eu cumpro as suas ordens, e em que eu cumpro as suas orientações mentais. Está dando para entender, gente? Então nunca nós devemos culpar o encosto, o obsessor, porque ele é apenas uma pessoa morta. Nem vivo, encarnado ele está mais. Ele está morto para nós. Continua vivo do outro lado. Mas veja, quem tem que dar o passo primeiro somos nós. Nós é que temos que intimamente dizer, a partir de hoje eu vou morrer, mas eu não vou fazer mais isso. Isso é o que diz a segunda lei. É a lei do livre-arbítrio. Então não adianta endeusar um demônio. O que é endeusar o demônio? É transformar o demônio em um deus ou em um semideus. O demônio está fazendo isso na sua vida. O demônio está destruindo a sua vida. O demônio está te botando doença. O demônio está destruindo a sua vida financeira. O demônio, mas o que é isso? O demônio virou Deus? E cadê Deus nessa história? Cadê meu anjo da guarda? Cadê os espíritos de luz que André Luiz dizia? As caravanas de luz que Emmanuel citava? Cadê? Onde é que está esse pessoal? Cadê meus orixás, que alguns acreditam? Cadê meus guias? Cadê os caboclos? Cadê os preto velho aí? Cadê os exus, os boiadeiros? Ninguém me ajuda, eu estou sozinho, à mercê do demônio. Então isso é endeusar o demônio. É colocar o demônio, que ele nem existe, vocês já sabem disso, mas colocar os encostos, os obsessores, como se fossem deuses.
como se tivesse o poder de Deus de dar e tirar a vida. Então nós dizemos o quê? Terceirizar a nossa responsabilidade, a nossa culpa. Terceirizar a culpa é fugir à responsabilidade. Então algumas religiões acham mais fácil dizer que a culpa não é sua, é de outra pessoa, porque você, graças a Deus, então eu vou arrancar essa pessoa, arranca essa pessoa, queima ela, leva ela para longe, graças a Deus, eu estou abençoado. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me controlar, eu não preciso parar de beber, eu não preciso parar de cheirar, eu não preciso parar de matar, eu não preciso mudar meu comportamento, eu não preciso ter responsabilidade nenhuma, eu posso continuar sendo a mesma desgraça que eu sou, porque a culpa não era minha, a culpa do meu sofrimento era dele, então mata ele. Deu para entender sim ou não? Isso é um crime, isso é criminoso, é anticristão, porque você não obriga a pessoa a receber, a aceitar a responsabilidade que lhe cabe na transformação de sua vida. Amém até aqui? A terceira lei é a lei da evolução. Ninguém regride, ninguém regride. Diz Albert Einstein em um dos seus textos: nenhuma mente que se abre para uma nova verdade torna a ter o tamanho original. Nenhuma mente que se abre para uma nova verdade torna a ter o tamanho original. Depois que abriu a caixa de Pandora, acabou. Depois que a sua mente enxerga o mundo de outra forma, acabou. Você não tem como regredir. Isso chama-se evolução. Paulo dizia em Coríntios: quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, falava como criança. Desde que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Isso é evolução. Então não existe nenhuma possibilidade de alguém regredir. Nós só caminhamos para frente. Pode ser que nessa existência a gente caminhe um pouquinho. O cara nasça um crápula, cresça um crápula e morra um crápula. É a síndrome de Gabriela. Vocês não sabem disso, porque vocês são novos. Vocês só conhecem a Xuxa pra cá. Mas antigamente, Jorge Amado tinha escrito uma novela, um romance chamado Gabriela, Cravo e Canela. E a música da Rede Globo era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. É a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu cresci assim, eu sou assim, não adianta, eu vou ser sempre assim. O que é isso? Ninguém muda? Porque essa é a justificativa do preguiçoso, do cara que não quer assumir responsabilidade. Quando ele comete um erro, o mesmo erro que ele cometia antes, ele diz o quê? Mas é porque eu sou assim mesmo, não adianta, eu sou assim, eu vou ser assim, cresci assim, não adianta. Não, peraí. Isso não existe, cara. Você está inventando isso para justificar. Ninguém nasce assim, cresce assim, fica assim. Durante a nossa vida, nós progredimos. Talvez você não evolua nesse departamento da sua existência, mas num outro você evolui. De repente você não se transforma em um pintor melhor, em um mecânico melhor. Você não se transforma em um cabeleireiro melhor, mas de repente você se transforma em um ser humano melhor. Então, em alguma parte, em algum departamento da sua vida, irá acontecer, vai acontecer uma evolução. A questão é, quando você não quer mudar, porque está cômodo você ficar do jeito que está, então você se justifica dizendo: não, isso eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite assim. Ninguém é obrigado a aceitar você assim. Só você que pensa nisso, porque o mundo não pensa assim. Se você quer ficar como está, meus parabéns, viva sozinho. A Amazônia ainda tem muitos locais desérticos de pessoas, né? Vai para o Himalaia, vai para o Alasca. Mas para viver em sociedade, mude. Porque, como nós já te ensinamos, o mundo não tem problemas. O Brasil não tem problemas. Sepitiba não tem problemas. Nós é que criamos os problemas. A Alemanha é melhor do que o Brasil porque os alemães fazem da Alemanha um país melhor. A França, se é considerada um país melhor, é porque os franceses fazem da França um país melhor. E se nós vivemos em um país ainda atrasado, é porque nós, brasileiros, não fazemos o nosso país melhor. É uma questão de responsabilidade e de querência. Você não quer mudar. Bom, então, chafurna na lama. É um direito de cada um. Tá claro? Está agressivo, mas as cores estão berrantes para você entender a mensagem. Amém?
Então a lei da evolução diz: ninguém regride. Não, fulano era tão bonzinho, de repente caiu. Não, ele não era bonzinho e caiu. Ele sempre foi um sem vergonha. É que ele tinha uma casca. Ele fingia que era alguma coisa, talvez por algum interesse. E em algum momento a máscara caiu e ele mostrou quem ele é. Porque quem é e acabou. Não muda. Quando você conquista, você não regride. Eu conto sempre uma seguinte história. O cara, deixaram ele numa ilha. Tipo aquele filme do Náufrago, com o Tom Hanks. Deixaram ele numa ilha. E nessa ilha só tinha coco. Então de manhã era água de coco, café não tinha, então era coco mole com coco duro, raspa de coco, pedaço de coco no almoço, raspadinha de coco na janta com água de coco, e de noite para lanche uma água de coco com coco. Perfeito? E assim ele ficou algumas décadas, até que vinha passando o navio, e o navio mandou buscá-lo, e ele foi levado para o navio. Chegando no navio, tinha um restaurante lindíssimo, com uma mesa farta, frango assado, lasanha, bobó, né? Aquele negócio meu, hot Philadelphia, não sei se vocês gostam de comida japonesa, como é que é negócio que tem sopa assim? Yakisoba, frango assado, lasanha, já falei, só repetindo, né? E bem no meio daquela mesa maravilhosa, foi por isso que eu não consegui pensar, eu só pensava nisso, um belo de um pudim de leite condensado moça. Minha cabeça ficou confusa quando eu pensei nisso. Aí o cara senta e fala assim: ó, filho, pode comer à vontade. No final fica só passando mal comendo pudim. E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo. Quer um pouquinho de água de coco? Não! Nunca mais! Jamais! Nunca mais na vida. Essa é a atitude de quem conhece o poder do bem. Quem conhece a benesse do amor, quem conhece o poder do bem, a satisfação que é trabalhar no bem e ter o auxílio de bons trabalhadores, jamais regride. Por uma questão lógica, ninguém quer sofrer na vida. Então, regredir não existe. Todos nós estamos aqui para evoluir. Inclusive isso derruba a teoria do anjo decaído. Lúcifer era um anjo, e aí brigou no céu por ciúme, porque Deus estava dando muita atenção para os humanos, estava dando muita atenção para os outros anjos, e não estava dando privilégio para ele. Aí Lúcifer ficou chateadinho, ele era um anjo, e foi ter com Deus e falou: papai, senhor, eu estou aqui servindo a tua... Sou um grande guerreiro aqui, um trabalhador, eu sou o chefe dos exércitos celestiais, Lucifer, portador da luz, né? A tradução do hebraico, poxa, eu sou do latim, eu estou aqui servindo um grande guerreiro, e o senhor não me dá nenhum pedaço de pudim? Por que é isso aí? Né? E aí ele se chateia, arranja uma confusão no céu, é um barafunda, Vasco contra Flamengo, batendo Botafogo, ganhando todo mundo, no desespero. E aí o que Deus faz? Fica chateado, levanta do trono e fala: ô Lucifer, vem cá, meu filho, você vai lá para o planeta Terra, porque lá é que você vai se lascar. E acabou, e Lucifer caiu e veio estar no planeta Terra. Que desgraça nossa, né? Porque ele não foi parar em Marte, não foi parar no Sol. Pô, tinha que ser no planeta Terra, meu. Então aí o demônio é um anjo que caiu. História da carochinha. Quiser enganar os outros, engane à vontade. Mas você que conhece a verdade sabe que isso é uma mentira. Porque é impossível um espírito regredir. A evolução não para jamais, nunca retrograda, sempre vai para frente. Então não existe involução, não existe, só existe evolução na obra de Deus. Se o cara virou anjo, é porque ele já tinha conquistado a estatura angelical. Ele tinha toda a angelitude possível. Ele era bondoso, caridoso, humilde, ele era exalado. Ele passou por todas as escalas evolutivas até alcançar o reino de Deus. Que é isso, meu? E vai dizer que o cara alcançou lá e com ódio no coração, com inveja, com ciúme, então ele não seria anjo. Então essa explicação é ilógica. Mais uma vez é para inventar um inimigo. Então inventou-se a figura do demônio, para a gente ter medo do demônio, inventou-se um Deus punitivo. Olha, você come tudo, senão a mulher do saco, o velho do saco vai pegar você. Vocês já ouviram essa história, sim ou não? Sim. Você faz tudo, senão o bicho papão vai puxar teu pé. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui e te pega de lá. Então inventa-se uma pessoa ruim,
para você ter medo da pessoa ruim e aí você fazer aquilo que você deveria estar fazendo, mas por sem vergonhice não quer fazer. Então inventa-se um demônio, inventa-se um Lucifer, inventa-se um encosto e um obsessor. E você fica com medo do obsessor. Tem gente que tem medo do santo, porque apanha do santo. Em algumas religiões dizem, se você não fizer o santo vai te bater. Você é filho de Ansã com o Baluaê, você tem que fazer o santo, senão ele vai te bater. Você, meu Deus, então eu vou fazer. Aí fazem um jogo para você, se você não fizer uma obrigação, você vai morrer em 7 dias. Você sai correndo, compra tudo, paga o dinheiro que for para se livrar. É a mesma técnica. Inventa um demônio para você ter medo e cumprir o que eles querem. Assim é fácil. Não tem responsabilidade. Então a ideia sempre é evoluir. E finalmente a quarta lei que nos vale aqui nesse estudo é a lei do amor. Só há evolução pelo amor. Ninguém evolui com ódio no coração. Para que haja evolução é necessário que tenha amor. Se não tem amor, não evolui. Fica parado ali, aguardando o amor se desenvolver no coração. Então a única realidade existencial é o amor. Inclusive, um dos temas de estudo em que a gente fala sobre o demônio, a gente explica isso. Não existe o mal. A ideia de que existe o mal, o demônio, isso é ilógico e irreal. Não existe o antideus. Veja que interessante. A religião inventa um anticristo. Não é isso? Porque no dia do Armagedon vai ser precedido pelo arrebatamento. Eu não sei se vocês já tiveram esse estudo evangélico em alguma igreja protestante, batista, sei lá, mais ou menos o papo é assim, eu estou só resumindo. Vai ser o Armagedon vai ser precedido pelo arrebatamento. Existem vários sinais, apostatia, uma série de outros sinais. Então as pessoas vão ser abduzidas, levadas para algum local, porque estará chegando o anticristo. E aí o anticristo, o Beelzebul e o Tinhoso, são 3, vão lá e vão guerrear contra Jesus. Jesus, agora é o número da besta, 666. E aí vem Jesus com seus exércitos e derrota a besta. É engraçado que a besta é quadrada, porque ela já sabe que vai perder. O livro já está escrito, então para que ela vai lá? Qual é a dela? Ela fica de longe e fala, não vou não, seu bobo, eu vou embora. Eu perco pro WO, mas eu não vou te enfrentar, cara. Né? Mas enfim, a história mais ou menos é essa. Agora você veja que interessante. Inventaram o anticristo, mas ninguém inventou o antideus. Não tem. Antideus não existe. Porque por mais que um demônio, um Lucifer exista, se é que existe, se é que a cabeça de alguém existe, ele vai lutar contra os exércitos celestiais, nunca contra Deus. Porque Deus está tão acima de tudo isso que é impossível existir algo contra Deus. Deu para entender, gente? Como é que isso é ilógico em qualquer sentido? Então vamos entender. Só existe uma realidade existencial. Chama-se amor. É a única energia que existe no mundo. Não existe nenhuma outra energia. Todas as energias que não são amor, elas não existem. Elas não conseguem impressionar a energia cósmica que está à nossa volta, que a gente vai falar daqui a pouco. Está tranquilo até aqui, sim ou não? Está dando para entender? Alguém não entendeu? Grita. Deus, não vamos quebrar a cara quando fizer essa pergunta. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Se quiser sentar aqui, pode sentar. Tem lá também no cantinho. Bom, para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto com calma, eu tenho que te passar mais alguns conceitos. Primeiro, nós vamos entender de uma forma simples o que é uma classificação de espíritos. Segundo aquele papo que a gente acabou de falar, das 4 leis. Veja o que eu vou te explicar. Simples, didático. Imagine que aqui está uma escuridão total. Tudo escuro. Blackout geral. Aí eu pego uma lanterna, não tem nenhuma lanterna aqui, mas só para a gente entender. Vou fechar para não sujar minha mão, que é coisa de tinta. Peguei uma lanterna, acendi. Essa é antiga, né, Luizinho? Acendi a lanterna, pic, não faz esse barulhinho, tá? Isso é um barulhinho só para fingir. Aí sai um foco de luz, não é isso? Sim ou não? Está maior escuridão. Aí eu pego o foco de luz, olha que coisa simples, e viro para o chão. Quando eu aproximo esse foco de luz do chão, quanto mais perto do chão, menor o foco de luz. Sim ou não? Na medida que eu afasto o foco de luz, a área de luminescência... nem sei se está certo. A área luminosa aumenta. Quanto mais alto, maior o foco. Mais alto, o foco é maior. Não é isso?
se eu encostasse a lanterna no teto, ele iria iluminar quase que a sala inteira. Sim ou não? Sim. Substitua a lanterna pelo espírito. Quando o espírito está muito preso ao planeta Terra, a área de irradiação dele é pequena. Na medida que ele evolui, ele sobe, ele passa a ter uma área de abrangência maior. E quanto mais alto é esse espírito, maior a área em que ele pode atuar, a ponto de ele alcançar a estatura do Cristo Jesus, que habita no Sol, e é responsável pela evolução do sistema solar em todas as suas dimensões, e ele está onipresente em qualquer local. Ou ele é onipresente, onisciente em qualquer local. Por quê? A luz dele ilumina todo o sistema. Deu para entender? Fazendo uma mesma referência com a luz, eu te pergunto, a lâmpada está no teto, está iluminando isso tudo. Aonde está a luz? A luz está aqui também? Porque está iluminando aqui, sim ou não? A luz está ali? Está iluminando ali, não está? A luz está lá? A luz não está na lâmpada só, ela está em toda a área que ela abrange. Pense nisso com relação ao espírito. Por isso que espíritos evoluídos podem estar em qualquer local. Porque quanto mais evoluído, maior a área que a sua energia abrange. A ponto de ele não precisar estar no local. Ele pode estar onde ele quiser, mas a sua energia capta toda essa região. Amém? Ficou simples entender assim? Sim ou não? Por isso é tão importante que você tenha um relacionamento com espíritos cada vez mais evoluídos. Porque se nós nos relacionarmos com espíritos ainda atrasados, próximos à crosta terrestre, esses espíritos terão uma capacidade muito diminuta de influir sobre as decisões da nossa existência, sobre os acontecimentos da nossa vida. Precisamos cada vez mais nos relacionar com espíritos superiores. E quanto mais evoluídos forem esses que nos assistem, maior a nossa capacidade de agir no universo. Amém, gente? Quem não entendeu, levante a mão. Detalhe: o desenvolvimento moral do ser humano ou dos espíritos não é acompanhado pelo desenvolvimento intelectual. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo explica isso de maneira linda. Você pode ter uma grande evolução intelectual, mas moralmente ser muito atrasado. O que isso quer dizer? Você pode se relacionar com uma pessoa ou com um espírito muito inteligente. Fala bem, explica bem, conhece muito, sabe tudo, mas é subdesenvolvido moralmente. Ele é muito inteligente para fazer palhaçada e safadeza. Ele entende tudo, mas usa aquilo tudo só para o mal. Porque agindo no mal, veja, ele não precisa cumprir as leis de Deus. O mal pode quebrar a lei, quase todas. Por quê? Porque ele não segue as leis de Deus, já que ele não espera nenhuma evolução. O mal acha que ele pode fazer o que ele quiser na sua vida, que nada acontece. Porque ele não acredita na lei de causa e efeito, ele não acredita na lei da evolução, ele não acredita na lei do amor, ele não acredita, às vezes, nem em Deus. Então ele fica fora da lei. Por isso que nós chamamos ele de marginal, porque ele anda à margem da lei, fora da lei. Sim ou não? Então vamos entender que há uma hierarquia espiritual na criação de Deus. Não é assim: você tem um problema de buraco na sua rua, você vai ligar para o presidente ou vai ligar para o governador. Não. Se você tem um problema na sua rua, você vai ligar para uma empresa responsável, que é terceirizada de repente, de uma secretaria de obras ou do não sei o quê, que vai mandar uma empresa. Você não vai falar com o prefeito, você não vai falar com o governador, você não vai falar com alguém importante, você vai falar com um funcionário que é responsável por um buraco na sua rua. Assim é na obra de Deus. Cada um de nós tem um anjo que nos protege o dia inteiro, 24 horas do dia, e que não precisa estar fisicamente do nosso lado. Por quê? É a mesma questão da luz. Ele, por ser de alta hierarquia, o seu faixa de luminescência, de luz, de iluminação, abrange uma área enorme.
Tudo o que acontece naquela área, ele sabe. Automaticamente. Então o teu anjo da guarda não precisa estar do teu lado. Ele pode estar em outro local, em outra dimensão. Mas mentalmente ele está ligado a você. Na hora que acontece qualquer coisa, mais rápido do que a luz, ele age. Mais rápido que o tempo, porque nem existe tempo do outro lado. Quem está estudando com a gente, fazendo curso de espiritualidade e energia, já sabe disso, não sabe? Sim ou não? O tempo não existe. Lembra da história do salto quântico? Não é, Luizinho? O tempo não existe. E é instantâneo. Não há... Não, porque ele está em Aruanda. O meu caboclo está em Aruanda. Então ele não pode... Não tem isso não, filho. Instantaneamente ele age sobre você, esteja onde estiver, dependendo da evolução dele. Tá claro, gente? Então não há necessariamente vínculo entre o conhecimento e a moralidade. Por isso que a gente tem uma frase aqui em Geteb que diz assim: não importa o que você sabe, não importa o que você sabe, só importa o que você faz com aquilo que você sabe. Você pode saber muito pouco, mas se aquele muito pouco que você sabe você produz, Deus se agrada disso. Mas se você sabe muito e não produz nada, Deus se entristece disso. Parábola dos talentos. Alguém já leu? Quem já leu, levante a mão. Parábola dos talentos. Aquele a quem eu dei e fez um mau uso, tire tudo que ele tem e dê aos outros, e jogue este lá fora, onde há choro e ranger de dentes, porque mais será cobrado aquele que mais foi dado. O Homem-Aranha tem uma frase maravilhosa. O padrasto do Peter Parker vai morrer e ele vira para o Homem-Aranha e fala: grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Isso é divino, meu. E é de filme do Homem-Aranha, tá vendo? Homem-Aranha também ensina, meu. E é mais ou menos isso. Amém, gente? Saravá? Você sabe que quando eu brinco assim, amém, saravá, eu simplesmente perco metade da minha audiência, né? Vocês podem vir que semanalmente, podem ver, tem semana que vem 20 pessoas aí novas, sim ou não? Aí eu brinco aqui: saravá, Ogunhê, meu pai, saravá, essa tranca-rua, aleluia, glória a Deus. Semana que vem não vem ninguém. No intervalo eu posso explicar, mas bicho, olha só, cara, aqui é um grupo universalista, gente, não, negocinho, tem pavor disso. Isso é assim mesmo, não adianta. Deixe que as coisas aconteçam a seu tempo, né? Aqueles que já estiverem prontos para ouvir, vão ouvir. Os que ainda querem seguir os dogmas religiosos, que Deus os abençoe e que serão abençoados onde quer que estejam. Mas a gente não pode abrir mão daquilo que a gente crê e daquilo que a gente conquistou pela permissão de Deus. Então diríamos assim com relação à evolução dos espíritos: quanto maior sua elevação moral, maior a sua visão, e vice-versa. Maior sua permissão para antever fatos e realizar tarefas para o bem. Então, quanto mais alto estiver a luz daquele espírito, maior a capacidade dele de agir com uma coisa interessante. Olha que bacana. Vamos imaginar que eu seja um demônio, um imposto. Eu sou o capeta. E vamos imaginar que vocês são todos seres de luz. Eu posso estar tentando atazanar a cabeça de uma pessoa. Morre, diabo, bebe, se infeliz, se mata. Eu não vou conseguir ver vocês. Mas todos vocês irão me ver. Por quê? Porque como a minha emissão energética é muito baixa, a minha capacidade de ver, de perceber, é mínima. Enquanto vocês são espíritos de luz, não preciso nem estar aqui. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo lá. E estão percebendo o que eu estou fazendo. Aí você poderia perguntar: mas se os anjos veem que eu estou sofrendo, por que não interferem? Por vários motivos. O primeiro deles é que o nosso sofrimento tem sempre um caráter educativo. Se você não aprendeu a lição, então não está na hora de acabar o sofrimento. Segundo, Deus está te chamando para fazer algo. Você é que não quer ir. Há quanto tempo Deus manda alguém na tua casa? Garanto que o Testemunho de Jeová já foi na sua casa 1000 vezes. Garanto que a Assembleia de Deus já te deu um monte de papelzinho. Garanto que na sua casa tem Bíblia, tem Livro dos Espíritos, tem Evangelho segundo o Espiritismo, e você não quer. Não é verdade? Quanto tempo Deus te chama? Garanto que vários preto velhos já mandaram: filho, esse filho, você tem que botar roupa branca, filho. Quantas vezes?
Quantas vezes você foi falar com o seu tranca-rua das almas, com o seu caveira, com Maria Padilha, com o seu Maravô, e ele disse, desafio, você tem que fazer isso assim assado, você tem que botar roupa branca, isso aqui. Você, não, pelo amor de Deus, cruz, credo, saravado. É de fato, mandalou 3 vezes. Quantas vezes você foi num centro espírita e num atendimento fraterno a pessoa falou, bicho, isso é mediunidade, cara. Você tem que desenvolver isso aí, você tem que equilibrar isso aí, é por isso que você está sofrendo. Você fala, não, mas eu não quero responsabilidade, não, vou perder meus sábados. Como se a gente fosse fazer uma coisa maravilhosa, não é? Então, na verdade, Deus chama a gente o tempo todo. A gente é que não quer. Então, na hora do sofrimento, a gente fala, Senhor. Ele fala, minha filha, eu estou o tempo todo te chamando, você não me ouve? Agora eu estou tomando sorvete, espera aí, né? Daqui a pouco eu venho aí, fica aí um pouco mais aí, pô. Claro que eu estou fazendo aqui um resumo, uma comparação, mas para a gente entender uma questão, né? O nosso sofrimento no planeta Terra tem sempre uma questão educativa. É sempre uma proposta de transformação. Por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque Deus chama um monte de gente, mas nem todo mundo quer vir para a festa. Muitos querem ficar de fora, né? Bota a gaiola da passarinho para cá. Bota a gaiola do passarinho para lá. Aí bota no gaiola. Então vai tomar cerveja. Todo sábado é cerveja. Churrasco, cerveja, futebol, churrasco, cerveja, futebol. Vamos beber e fumar que o mundo vai se acabar. Aí muito bom, vamos curtir a vida, palhaçada. Não gosto de festinha, de espiritismo, de igreja, já até viu caramba, vai pro 15 tempo. Vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar. Vamos curtir, eu quero fazer saliência. Fazer saliência é legal, não é isso. Perdão. Então, quer dizer, o que a gente quer fazer da vida? Né? Depois a gente quer, Senhor, caramba, meu. A semana inteira, meu, Deus te chamou. Então, na hora do sofrimento. Então, é importante que a gente entenda por que estamos vivos. Eu não nasci para tomar sorvete. Eu não nasci para comer pudim. Eu não nasci para torcer para o Botafogo. Isso são apenas alegrias que eu tenho momentaneamente. Eu nasci para me transformar. Para entrar de uma forma e sair daqui muito melhor do que eu cheguei. É para isso que eu nasci. É para isso que a gente nasceu. Amém, gente? Bom, essa frase é legal. Um dos conceitos que a gente vai te trazer, e é importante que você entenda, é o seguinte. Estamos mergulhados em um mar de energias que podem ser impressionadas e dirigidas para cumprir a sua vontade. Imagine que isso tudo aqui seja uma grande piscina, tudo cercado, está dentro da piscina, cheio de água à nossa volta. É assim que nós estamos no planeta Terra, cheio de uma energia à nossa volta. Essa energia, ela pode ser moldada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser impregnada, abençoada ou mal amaldiçoada. Você pode dar um impulso nessa energia, como se você estivesse na água e balançasse a água. Sabe como é que a água está quietinha? Tranquilo, um espelho d'água lisinho. Aí você bota a mão dentro da água e faz assim. Aí cria uma ondinha, não cria uma ondinha? Aí a ondinha vai reverberando até a outra margem em volta, não é assim? Imagine que é o que acontece à nossa volta. Existe uma energia à nossa volta. Se você impregná-la positivamente, ela vai cumprir o seu papel positivo. Se você impregná-la negativamente, ela vai cumprir o papel negativo. Lá na outra ponta, quem vai receber é que tem que ter algumas reservas para não sofrer. Que a gente vai falar, quer dizer, além de eu falar sobre a macumba, ou a magia, eu vou explicar como não ser um macumbado, claro, né? Tá certo? Sim ou não? Então, prestem atenção. Tudo tem a ver com 3 elementos fundamentais. É necessário que você entenda isso e você vai entender tudo o que acontece nas religiões. Mente, verbo e ação. Tudo que você fala, tudo que você faz e tudo que você pensa cria uma atmosfera energética à sua volta e demonstra o grau de evolução que você conquistou. Seja você encarnado, vivo, seja você desencarnado ou defunto. Defunto é legal. Desencarnado, né? Eles estão mais vivos do que nós, mas vamos colocar assim, ponto de vista, né? Seja você um cara que está vivo ou um cara que está morto, não importa. Tudo tem a ver com mente, verbo e ação.
Aquilo que você pensa cria uma energia, impressiona esse mar de energias que está à nossa volta. O Espiritismo chama esse mar de energia cósmica universal. Os pensamentos holísticos chamam isso de prana, energia telúrica. Cada um vai dar um nome diferente, mas é a mesma energia que está à nossa volta. O que você pensa tem poder. E mais, como todo sentimento nasce na cabeça, porque o coração não sente, quem sente é a cabeça, o coração só reage. Como todo sentimento é gerado na cabeça, e a sua cabeça é o seu eu imortal, ou seja, a sua consciência, o corpo acaba, mas a sua consciência sobrevive, você continua pensando, você continua raciocinando, os seus sentimentos têm uma ligação grande com o seu pensamento. Por isso que quando você reza por uma pessoa estranha, você gera um campo de energia. Se você tiver um amor ágape, um amor universal, fraternal, essa energia é maior. Se você tiver indiferença, essa energia é menor. Mas quando você ora ou reza pela sua mãe, por um filho, isso ganha um poder muito maior. Por quê? Porque você aliou o pensamento a um sentimento. E o sentimento aumentou, intensificou a carga de energia. Sim ou não? Sim. Fácil de entender? Tudo que você fala tem poder. Por isso que a gente comenta com você, não suje a sua atmosfera mental, não suje, não mantenha sujo a sua capacidade fonética, não suje as suas atitudes, porque senão você mantém uma carga energética suja à sua volta e que terá dificuldade de receber ou de doar energia balsâmica. Vamos dizer assim, as bocas que abençoam não podem ofender. As mãos que curam não podem bater, machucar. Deu para entender? Quanto mais você conseguir, quanto mais tempo você conseguir manter a sua mente com pensamentos bons, altruístas, positivos, otimistas, maior a sua capacidade mental quando você desejar algo. Por quanto mais tempo você manter a sua boca limpa, não é só escovando o dente, mas também não falando palavrão, não ofendendo o próximo, não gritando dentro de casa, por quanto mais tempo você manter a sua boca limpa energeticamente, mais bem ouvida será a sua prece, o seu pedido, a sua rogativa. E as suas atitudes têm um poder que você não imagina. Quando você fala com uma pessoa e faz um gesto feio, acredite, você acaba de sujar a atmosfera à sua volta. Quando você gesticula fazendo gestos desagradáveis, ou quando você usa as suas mãos, os seus pés para magoar, para matar, para esfaquear, para bater, você desagrega, desconfigura, desarmoniza o seu campo de energia. E você terá uma grande dificuldade de conseguir curar uma pessoa quando fizer um carinho, de fazer a dor do seu filho parar quando você pedir. Sim ou não? Deu para entender? Alguém não está entendendo? Vamos dar mais um passo à frente. Isso aqui é fundamental, ok? Toda macumba tem isso. Toda macumba. Vamos dar um exemplo. Você vai no terreiro de macumba. Você não vai no terreiro de macumba. Mas vamos supor que você vai no terreiro de macumba. Chega no terreiro de macumba, tem lá uma entidade. Aí está lá tocando o atabaque, né? Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, vou cortar sua língua e dar pra Exu comer. Da sua língua vou fazer um chicote para bater naquele que fala mal de mim. Isso é bonito? Se quem me disser que é bonito, eu vou sair embora aqui. Isso é bonito? Tem um ponto de Zé Pilintra que os terreiros cantam que é assim. Salve Senhor, salve Senhor, mais ou menos assim, salve Senhor bravo, seu Zé Pilintra chegou,
salve Senhor bravo, seu Zé Pilintra chegou. Ele matou pai, matou mãe, matou padrinho e madrinho, matou um cego na estrada e um aleijado na linha. Ele matou pai, matou mãe, matou padrinho e madrinho, matou um cego na estrada e um aleijado na linha. Bravo, seu Zé Pilintra chegou. É bonito? Nesses locais onde se fazem esse tipo de evocação, de cantoria, você criou a atmosfera propícia para a presença energética do mal. Porque você verbalizou, músicas pejorativas e desagradáveis, você mentalizou só porcaria e você teve uma atitude muitas vezes infeliz, porque nesses ambientes geralmente se matam animais, fazem obrigações com sangue, fazem, tem lá uma imagem de dizem que é de um Exu qualquer, com chifrinho, com tridente, onde eles colocam um bife com cebola e espetam o nome de uma pessoa. Será que é para pedir bênção? Apurar. Só para você entender a diferença, vocês sabem que no GTEB a gente tem gira de Umbanda, sabe ou não? Quem não sabe, quem quiser sair para ir embora agora, o momento é esse. Desse instante em diante você já vai fazer parte, você é cúmplice da macumba. Essa casa foi fundada por uma guia de Umbanda, uma preta velha, eu não posso fugir, à realidade. Mas você veja, até esse momento, aos 45 do primeiro tempo, você está achando bacana a nossa preleção. Está achando bonito o que a gente está ensinando? O ambiente é agradável? Você veja, e você está num local onde tem guia de Umbanda. Sinal que não é o guia que faz a maldade, é o ser humano, né? Depende do que você faz. Você pode ter santo expedito e pedir muita bênção ou pedir muita desgraça contra a sua nora. Não é isso? A sua sogra, não é isso? Então vai depender, não é do santo, depende de você. Aqui no GTEB, quando a gente tem desenvolvimento na Exu, e a gente canta conto de Zé Pilintra, a gente muda o texto, porque a gente aprendeu isso aqui. Então, em vez de cantar bravo Senhor bravo, salve Senhor salve, seu Zé Pilintra chegou, ele matou o pai, matou a mãe, a gente só trocou o verbo. Então a gente canta assim: bravo, seu Zé Pilintra chegou. Bravo, seu Zé Pilintra chegou. Ele salvou pai, salvou mãe, salvou padrinho e a madrinha, salvou um cego na estrada e um aleijado na linha. Ele salvou pai, salvou mãe, mudou. Se você mudou, você muda o astral da música. Amém? Eu me lembro de uma música evangélica que canta A Espada de Jesus. Eu não tenho a música, eu ia trazer, eu perdi no meu pendrive, não achei, que eu queria botar para vocês ouvirem. A música diz que a espada de Jesus, flamejante ou alguma coisa assim, vem destruindo os exércitos do mal. Ele vem cavalgando em seu cavalo, vitorioso, e por aí vai. Eu fico imaginando Jesus em cima de um cavalo com uma espada flamejante. O homem que pediu para que dessemos a oportunidade, não só 7, mas 70 vezes 7, e que perdoássemos nossos inimigos e fôssemos humildes. Não me parece uma figura de linguagem válida. Me parece algo totalmente desagradável. Deu para entender mente, verbo e ação assim? Simples. Por essas e por outras, é que quando eu fui macumbeiro, eu fui expulso do terreiro. Porque a gente chegava para o Pai de Santo e falava: cara, olha só, eu não quero me meter, o trabalho é teu, eu estou maravilhoso, eu estou aqui como só um trabalhador. Mas não, isso não está errado não, cara. Ah, você está querendo ser dono da verdade? Não, a verdade não é minha, é de Jesus, cara. Eu só vim aqui para interpretar de uma forma diferente. Não dá para a gente mudar. Não, então tá bom. Vocês querem assim, eu saio, não tem problema. Mas enfim, vamos seguir em frente. Até aqui deu certo? Sim. Alguém quer ir embora agora, que depois que eu falei o que eu falei? Vocês estão lascados, depois vai dar. Então, abordando esse assunto, nós vamos nos aprofundar um pouco nesse bate-papo sobre magia e magnetismo, que eu tenho ainda 10 minutos. Vocês já ouviram falar em escravidão espiritual? Quem já ouviu falar, levante a mão. Bem, vamos dar um exemplo de escravidão espiritual. Um exemplo simples, não é para você repetir em casa, ok? Por favor.
Aí está você querendo tirar a namorada do seu filho, porque ela não presta, porque ela não merece seu filho, porque seu filho merece coisa melhor, então ela merece sair da vida, ela tem que sair em nome do Senhor Jesus. Você pega a cadeira, vai para o seu local religioso, e você sabe que crente verdadeiro tem que dobrar o joelho, e aí você vai para sua local religioso e senta na cadeira assim, e fica em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus. Vocês já viram isso, sim ou não? Se a cadeira estiver limpinha, tudo bem, mas se estiver faz parte do processo de penitência. Mas aí não dá certo, aí você resolve ir para um terreiro mais forte. Eu gosto disso. Eu gosto quando a pessoa diz que não, eu tenho que ir para um local mais forte. Isso quer dizer que ela quer fazer uma desgraça. Ela quer se perder. Ela quer ir para um lugar que mata bicho, que negocia, matou pai, matou mãe. Ela não quer se encontrar com Deus, ela quer se aproximar do capeta. Porque ela não está sentindo a presença de Deus. Então ela acha que talvez seja a presença do capeta. Cada um vai do seu jeito. Aí você quer porque quer tirar a nora, a namorada do seu filho. Aí você vai para um local desse. Chegando lá tem uma entidade cavernosa, um local tudo escuro, uma luzinha roxa ou vermelha, um altar simples, em cima de um banquinho, umas imagens ali de Exu. Na verdade, a imagem que eles colocam não é de Exu, é de uma figura chamada Bafomé, que é uma figura antiga, criada por Elifas Levi, que era um ocultista, e ele criou uma imagem de uma figura lendária com um chifre e pé de bode. E os homens, por ignorância, por desconhecimento, pegaram essa imagem, e algumas religiões, para que a gente se afastasse da Umbanda, pegaram essa imagem e colocaram-na como sendo de um Exu. E os homens todos, em vez de aprenderem, preferem dizer que a ignorância tem poder. Então não querem estudar e aceitaram a imagem de um bicho com bode, com pé de bode e chifre. Então tem lá alguns Exus com cara de diabo, aquela imagem que a Igreja Católica nos trouxe como se fosse o diabo. O homem está sentado, cheio de alguidar, cheio de guia no pescoço, vermelha, preta, branca, um monte delas. Vocês sabem que cada guia delas simboliza um orixá ou uma feitura de santo diferente, mostra uma graduação, é como se fosse ali num exército, na aeronáutica, uma patente, né, quando tem 3 estrelas, 4 estrelas, é mais ou menos isso que as guias se representam para eles. E você vai lá e fala, só o que acontece? Aí você paga R$ 77 para consulta, e aí eles fazem lá o jogo, ou às vezes o jogo é gratuito, mas eles cobram o restante, tem que pagar o chão, tem que pagar o Axogum, mão de faca que mata o bicho, tem que pagar isso, tem que trazer comida e por aí vai. Mas aí você está tão desesperado para acabar com a sua nora, que você se submete. Vai lá no desespero. E pede, o que acontece é que essa mulher aqui está acabando com a vida do meu filho. Você não pensa no seu filho. Você não pensa na sua nora. Você não pensa na vontade de Deus. Você pensa em você. Eu sei que eu sou pai e é assim que eu penso. É uma visão nossa egocêntrica. É o que eu acho que é melhor. E não o que Deus acha que é melhor. Então a gente quer interferir na vida. Daí, se isso não for controlado, o dia que eu morrer, eu vou obsediar meu filho. Porque quando ele estiver vivendo, eu vou querer ir atrás dele, onde ele estiver, e mudar o pensamento dele, porque eu acho que eu vou mandar na vida dele até depois de morto. E aí, nesse local, você pede para a entidade, olha, o nome da mulher é esse aqui, ó. O nome dele é esse aqui, é Fernanda de Mateus. Canta aqui, não vai perturbar ela. Tá acabando, arranca essa mulher da vida daqui. Boa noite, moço. E entre as coisas que o médium pede, dinheiro, jimbo, ou menga, que é sangue. Ele encomenda, preste atenção, um pedaço de um cadáver no cemitério. O dedo, a falanginha, a ponta do dedo, chumaço de cabelo, roupa,
de um defunto qualquer. E o coveiro vende R$1.000, R$2.000, vende. Ele compra um caixãozinho. Olha, vocês não vão fazer isso não, pelo amor de Deus, gente. Eu estou explicando para que você depois possa se defender dessa desgraceira. A diferença do GETEB é que a gente não esconde as coisas de você. A gente é transparente, meu. Você vai entender como é feito. E depois você vai se defender disso, que nas reuniões seguintes eu vou te explicar. Eu não vou explicar agora porque eu quero que você volte. Compra um caixãozinho. Pega o caixãozinho, coloca o pedaço do defunto, a mortalha, os restos do cara, batiza um pedacinho do dedo, do cabelo, e canta uma dessas músicas cavernosas, como eu estava falando. Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, e tantas outras, que nesse momento eu não lembro, graças a Deus. Canta essas músicas, os outros médiuns, às vezes geralmente tem 2, 3 que são comparsas ali, cantam junto, incorporam alguma coisa, até que chega o Axogum, ou mão de faca, pega lá o bode. Se tiver bode tem que ter 3, 4 galinhas para calçar, não é assim? Vocês já foram de macumba? Sim ou não? Não tem que calçar? Ninguém se entregou. Tem que calçar o bode, então ele faz a matança. No momento exato em que ele joga o sangue sobre o pedaço da mortalha ou do pedaço do defunto, instantaneamente o espírito que estava lá no cemitério é trazido, sugado, igual aspirador de pó, para esse ambiente. E tem um detalhe: quando ele encomenda lá no cemitério, ele ainda fala com o sujeito: olha, tem que ser alguém que a família não reclamou, tem que ser alguém que tenha morrido de forma trágica, assassinado, acidente trágico de carro, alguma coisa trágica, e que a família não veio. Por quê? Porque olha como é que o mal é inteligente, né? Por quê? Porque nesse momento em que essa pessoa morre de forma trágica e não tem a família, demonstra que é alguém que está perdido do outro lado. É alguém que desencarnou e que não foi amparado, provavelmente está em curso no suicídio indireto, ou seja, ele estava envolvido em alguma coisa desagradável, ele fica preso ao corpo, ele não recebe amparo da espiritualidade e ele se encontra completamente desorientado. Então fica uma pessoa fácil de ser ludibriada e enganada. Está dando para entender, gente? Quando a gente está desesperado, é um momento em que nós somos mais frágeis. Se eu tenho um filho doente, se eu tenho uma vida financeira destruída, eu fico frágil. Porque por mais que alguém me explique sobre todas essas questões, eu não quero ouvir. Eu quero resolver o meu problema. E se me disserem que tem um cara lá que faz ou um cara lá que faz, eu vou. Se me disserem que eu tenho que ir para a igreja dar o dízimo, se me disserem que eu tenho que tomar hóstia, eu vou fazer, porque eu estou desesperado. Nesse momento, é no momento que eu estou menos racional, eu estou mais fragilizado. E é o que acontece com o irmão que desencarnou. Então, na hora em que o sangue bate no pedaço do dedo, no chumaço de cabelo, ele é trazido instantaneamente, porque devido a essa condição da morte dele de forma trágica e sem amparo espiritual, ele está preso ao corpo. Ele não se desligou, ele não foi amparado. E o sangue é um catalisador, é um condensador. O sangue tem uma capacidade, por ter uma emanação fluídica poderosíssima, o sangue tem a capacidade de agir magneticamente, aumentando exponencialmente o poder da macumba, da magia. Tudo que envolve sangue, primeiro, não tem Deus, e segundo, tem um poder magnético primitivo, animal, dantesco, imenso. Está dando para entender, gente? São espíritos, diríamos assim, com uma lanterna muito pequenininha, que não conseguem fugir da crosta terrestre. São os verdadeiros demônios. Aquele espírito, então, dando continuidade ao nosso teatrinho, isso aqui tudo é uma invenção, para vocês entenderem. O espírito é trazido automaticamente para aquele caixão, chega no ambiente totalmente desorientado, porque ele não está entendendo, quase como se você tivesse acabado de acordar. Sabe quando você acorda e está meio assim, sem saber o que está acontecendo? Sabe como é que é? Você fica assim: caraca, eu estou dormindo ou estou acordado? Não sei.
Já aconteceu com vocês de vocês estarem assim e terem a impressão de que estão dormindo, estão acordados no dia? Já sim ou não? Sim. Não, totalmente. Então ele chega naquele ambiente assim. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Então lá os caras cantando. Caraca, que confusão é essa, gente? Quem acha isso aqui? E geralmente são músicas em Yorubá, né? São músicas, uma linguagem que ele já não identifica, ele não sabe o que é. Então ele piorou mais ainda. Ele sabe que tem um monte de gente bebendo, tem um monte de gente cheirando, tem um monte de gente fumando, tem um gente gargalhando, um monte de bicho morto. Ele fala: o que é isso? Eu vim pro inferno, gente. O que é isso aqui, mano? Devido à condição consensual ou de consciência, para mim não falar besteira, em que ele se encontra, ele está no mesmo nível daqueles outros. Então ele enxerga os outros e os outros o enxergam. Porque ele está muito materializado, ele está muito preso ao corpo, à vida material. Assim que ele chega, alguém o recebe. E aí, irmão, beleza? Cara, o que é isso aqui? Pô, cara, isso aí nós trouxemos você aqui, mas por quê, bicho? Não estou entendendo nada. Mas aí tem um trabalho para você. Trabalho? Como assim? Pô, a gente quer fazer uma parada contigo aí, um rolo, um bagulho doido, a gente faz um negócio, uma situaçãozinha, e o convence a trabalhar com eles. Simples. Como é que convence? Olha, o cara morreu com esmagamento craniano, um acidente trágico de moto. Ele está há 10 meses sofrendo dores horríveis na cabeça dele. Horríveis. A dor de cabeça que não passa nunca. Ele, numa troca de tiro com a polícia no Morro dos Macacos, leva 5 tiros, 4 na espinha. Ele está com uma dor nas costas que ele não suporta há 1 ano e meio. Ele é trazido num local em que só aquele ambiente material, animal, já causa uma torpez, sabe assim, um barato, sabe? Parece fumo de maconha, que você fica meio apaúra, aquela coisa assim, meio... Já houve uma situação, ele falou: o que é isso aqui, bicho? Não. O negócio é o seguinte, meu, a gente vai te dar um negócio que vai acabar com a tua dor agora. Mas eu preciso que, você sabe que quem quer rir tem que fazer rir, né? Quem quer rir tem que fazer rir, não, mas beleza. Ele aproxima o cara do sangue e o cara absorve a emanação fluídica do sangue de tal forma que é quase como uma droga, é quase que um analgésico, Novalgina 40 gotas quando eu estou com o canal aberto. Ah, meu Deus, Jesus, graças a Deus, aliviou. Aliviou, irmão? Ei, rapaz, mas isso é bom demais, hein, meu? O que é isso? Ah, moleque, isso aqui é uma maravilha. Pô, cara, aí, passou minha dor de cabeça completamente, cara. O que vocês fizeram? Nada. Por enquanto, quem vai fazer é você. Tá feliz? Pô, cara, muito bom isso aqui, eu quero ficar aqui, beleza. Então tem o nome aqui da Fernanda de Mateus. Tem o nome aqui da Nora. Ela mora nesse endereço aqui. Tá vendo aquela mulher lá? É, sogra dela. Vai nela que ela vai mentalmente ela vai te mostrar. Fulano, acompanha ele, vai com ele lá. Só quero que você puxe o pé dela à noite. Só quero que você puxe o cabelo dela. Eu quero que você derrube os vidros, a janela. Eu quero que você quebre, eu quero que você crie intriga. Eu quero que você faça o marido dela brigar com ela, o filho, o namorado. Eu quero que você crie uma desordem. Ah, isso é fácil, pô. Isso eu fazia quando estava vivo. Não é nada, só isso, bicho. Pô, mas e se a dor de cabeça voltar? Se volta aqui que a gente faz o pai de santo fazer outra matança. Ele vai fazer, ele fez uma matança para Xangô, vai fazer a matança agora para Ogum, depois ele vai... Isso aí tem sempre, desde que está na casa. E é mais um espírito trabalhando para o mal. Isso chama-se escravidão espiritual. Ficou simples e didático? Sim. Amanhã eu boto anúncio no jornal. Traga o seu marido em 3 dias. Mãe de Ná, resolvo, trago, faço, aconteça. Vira um ciclo. Essa é a bênção. Porque se eu quero um escravo, eu pego um drogado que não tem dinheiro para comprar droga e falo para ele: pô, cara, eu tô na fissura, vou te dar 20 reais. Daqui a 3 dias tu vem que eu te dou mais. Pô, mas assim, quando eu precisar de uma ajuda eu te peço. Daqui a 3 dias ele vem: cara, pelo amor de Deus, beleza, meu irmão, toma aí, ó. Porra, o que tu tem que fazer? Por enquanto, nada. Mas quando eu precisar, tem um cara que tá me incomodando, de repente eu peço para você matar ele. Escravizou ou não escravizou? Fala, filha. Para quem faz isso, tem uma consequência? Sim. Aí nós voltamos lá atrás. Por isso que aqueles conceitos que eu te trouxe são conceitos importantes.
O livre-arbítrio ele está usando como ele quer, ele abriu mão da evolução e do amor, mas ele não vai conseguir fugir da lei do retorno, porque as leis são interdependentes. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas tudo que eu fizer volta. E dependendo do que eu fizer e do que voltar, eu não evoluo, porque eu não aprendi a amar. Deu para entender o negócio? Deus é muito sábio, é ou não é? Sim ou não? Sim. Uma salva de palmas para Deus, cara. Cara, se você entender o processo, na semana que vem a gente vai dar continuidade, a gente vai explicar para você como você se defender disso. Se você entender o processo, ninguém te engana. Você não precisa ir a pai de santo nenhum, nem ver o Jatebe. Sozinho em casa você se defende do bagulho. Por isso que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deu para entender, filho? Fala, filho. Eu já fui quando eu estava no Brasil, eu já fui para espírito, que eles ficam que lá tem colônias que esperam as pessoas que fazem esses. É verdade. Os espíritos que trabalham para ela ficam esperando para te escravizar. Ah, não, lá na terra eu te dei tudo que você quis, agora aqui vai. É isso que vai acontecer. Por que é um processo de difícil solução? Porque, primeiro, a espiritualidade amiga tem que tirar esse cara de lá sem ferir a lei, sem ferir o livre-arbítrio dele. Você não pode ir lá e tirar o cara de lá à força, senão você está agindo contra a vontade de Deus. Você tem que convencer o cara a sair daquilo sem se sujar com aquilo e sem quebrar a lei. Depois, esse pai de santo, esse babalorixá, esse macumbeiro, esse vutunço qualquer aqui, o cramilhão, o médium, cramulhão, ele morre uma hora. Por que ele morre? Porque de tanta maldade, de tantas vezes ele usar mente, verbo e ação indiscriminadamente, a lei de causa e efeito faz com que ele adoeça. Então, em algum momento, ele vai ter câncer na próstata, ele vai ter efisema pulmonar, ele vai ter uma situação trágica. E aí ele vai fazer o que todo mundo no desespero faz. Piora. Ele sai da macumba e vai para uma igreja fundamentalista. Saiu do caldeirão e entrou na frigideira. Ué, seu Júnior, mas a igreja? Sim! Eu vou ensinar uma coisa, será que vocês já não aprenderam, gente? O mal faz o bem, quando lhe aprovém. O mal faz o bem quando é interessante fazer o mal. Semana que vem, nós vamos falar sobre obsessão religiosa. E aí você vai perceber que a obsessão religiosa, ela ocorre de diversas maneiras. Com certeza, minha irmã. Faz a menina sair do espiritismo, ir para a igreja e lá acertar a vida dela. Eu continuo fazendo essa obsessão. Estavam em cima do palco fazendo o pastor acertar. É exatamente o que a gente vai falar semana que vem. Exatamente o que a gente vai falar semana que vem. Eu posso saber o futuro de todo mundo num jogo? Sim, claro. O que é a revelação se não um fenômeno mediúnico? E é uma lei que nós vamos falar, não sei se está aqui na sequência. Deixa eu ver se está aqui na sequência. Que é a lei de sintonia. Diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Dependendo de como for e quem for o médium, os espíritos que o assistem são proporcionais. Não é uma lei que você pode dar um dinheiro e roubar. Não tem 10% na Petrobras que resolva. É uma lei de Deus. Se você não é um médium transformado, os espíritos que vão agir em você não são transformados. E aí eu estou em cima do púlpito fazendo pregações maravilhosas. Ah, Senhor! Aleluia! Xaramachúria! Agora, Senhor! Agora você liberta, Senhor! Liberta, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Agora queima! Agora, e você fica desesperado naquilo. Você não tem noção de que o cara é um grande magneticista, tem um poder magnético muito grande, está tendo a companhia de um monte de encosto que estão de olho em algum poder, estão de olho em alguma coisa maior para a manutenção da obra do caramulhão. E lá você pede e recebe, só que você se escraviza. Você quer ver? Olha, minha reunião acabou. Você quer ver? Eu sou do mal, eu sou o capeta, eu sou o caramulhão, eu sou o demônio.
Você quer ver o curar Adma? A Adma chega na minha igreja. Pronto, eu vou usar o nome de igreja, para o pessoal não falar que eu meto malho na macumba. A Adma chega na minha igreja. Só que a minha igreja foi montada em cima de uma proposta única, que é poder, dinheiro, ganância e vaidade. Eu não fui feito, eu não sou filho de Ansan Cobaluaê, mas eu sou filho de um Espírito Santo, que é a própria emanação de Deus. Caraca, meu, eu sou mais do que era do candomblé. E agora eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus. O fogo vem no vaso. E aí eu me sinto. Mais vaidade do que isso, mais arrogância do que isso é pior do que o candomblé. Porque o candomblé, eles são escravos de um determinado orixá, vamos assim dizer, mas não é Deus. Deus é Olorum Ozambi. Eles não são filhos desse Deus. Eles são filhos de um orixá, que é um semideus. Na igreja, não. Eu sou direto com Deus. Caraca, meu. Se eu não tiver uma pureza de intenção e de sentimento muito grande, se eu não tiver uma mudança comportamental, uma transformação, uma reforma íntima muito grande, eu sou do mal. E aí eu faço o quê? Semana que vem a gente vai abordar o assunto, ok? Porque a gente tem que explicar para ver como funciona. Chega a Adma cheia de encosto. Perdão, Adma. A Adma está toda encostada, cheia de demônio em cima dela. E aí eu sou o cara da igreja que tem uma falange de demônios à minha mercê. Por isso que eu estou de olho no dinheiro e no poder. Eu não tenho assistência de Deus. Eu tenho assistência do capeta. Porque se Deus me ensinou, e vocês aprenderam há 3 reuniões atrás, que um rico não entra no reino dos céus, por que eu baseio a minha igreja na conquista da riqueza do poder? Se eu já sei que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que eu baseio toda a minha pregação em cima do Velho Testamento, pedindo dinheiro e dízimo, ofertas e colunas? Por quê? Que intenção é essa? Então chega a Adma toda encapetada, basta que a minha falange de capetas entre em acordo com os capetas que a incomodam, e eu digo para eles, ó, temporariamente sai de cima dela para ela se sentir bem. Pô, mas aí eu vou curar a minha, deixa, porque ela vai se sentir bem aqui, ela vai ficar o resto da vida aqui. E a partir de hoje ela vai contribuir no crescimento da nossa obra. E aí os capetas que trabalhavam com ela, ou incomodavam ela, vão passar a me ajudar na minha falange. E a minha falange cresce cada vez mais e mais fiéis eu tenho. Mais poder e dinheiro eu tenho. Eu compro televisão, rádio, eu compro jornal, eu faço o que eu quiser. Deu para entender, filho? Tudo, nada em nome de Deus. Então semana que vem a gente vai dar continuidade à nossa conversa, falando sobre a escravidão e a obsessão religiosa. O fanatismo, a obsessão de encarnado para encarnado, como é que isso age de forma magnética? Como é que essa magia funciona? Dúvidas? O bom do GTEB, bicho, é que a gente não esconde nada. A gente revela, é o que a gente fala. Eu não quero que você seja... Não, eu sou seguidor do seu Júnior. Porcaria nenhuma. Me segue não, eu sou ruim. Você tem que ser responsável por você. Onde quer que você esteja, vós sois deuses, disse Jesus. Tudo o que eu faço, um dia vocês farão e muito mais. Então uma verdade que te liberta, só pode ser de Deus. Amém? E olha que foi fundada por uma preta velha, hein? O pessoal acha que isso aqui é coisa do demônio. Tá bom. Vamos fazer a nossa oração. Pai, ao encerrarmos esta parte em nossos trabalhos aqui na terra, só temos que te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, pela presença da espiritualidade amiga que tem vindo semanalmente nos auxiliar e nos assistir. Te agradecer pela liberdade que tu tem nos dado e pela possibilidade de termos ainda um futuro feliz, ditoso, próspero e sempre com a tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa mãe, obrigado por todas as mães, que estejamos sempre em paz. Que assim seja. Eu vi você.
Ah, Juninho.